Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá? Hoje é dia 22, apostila de língua portuguesa, trilhas, peguem a sua apostila, ok? Lápis e borracha na mão. Hoje nós vamos estudar um gênero textual que é o gênero que chama instrução. Toda vez que a gente vê esse tipo de gênero textual, a gente sabe que esse texto vai nos ensinar alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Texto instrucional tem o objetivo de orientar ou ensinar a fazer algo. Então, se eu vou fazer um jogo, eu tenho que ler as regras do jogo. Então, esse texto que está relacionado à regra de jogos, ele é um texto de instrução de como jogar. Receita de bolo. Receita de bolo também é um texto instrucional, ele nos ensina passo a passo a fazer a receita. Manuais, para a gente montar um carrinho, montar um jogo, para a gente montar uma ferramenta. Nós temos as instruções do passo a passo. Então, nós vamos ver o texto instrucional. Abram a apostila na página 52. Tempo de brincar. Olha só, o que as crianças estão fazendo? Estão brincando. Quando a gente vai brincar em grupo, lembra que brincar sozinho, a gente não precisa montar as nossas regras, a gente monta as nossas próprias regras. Quando a gente vai brincar em grupo, nós precisamos montar regras e combinados. O que as crianças estão fazendo aí? Elas estão brincando no bambolê. Eles devem ter combinado algumas coisas para essa brincadeira dar certo. Vamos ver? Brincar é sempre uma diversão. Na companhia de amigos ou sozinhos. As brincadeiras garantem nossa alegria e nos ajudam a crescer fortes e saudáveis. É muito importante as crianças brincarem e saberem respeitar as regras de cada jogo e cada brincadeira. O que as crianças retratadas nesta foto estão fazendo? Em sua opinião, por que brincar é importante? Conversem com seus familiares a respeito dessas duas questões. Vamos para a página 54. Início de conversa. Como é bom brincar! Existem brincadeiras e jogos para os mais diferentes gostos. Para quem gosta de brincar sozinho ou com amigos, em casa ou ao ar livre, sentado ou correndo. Qual é a sua brincadeira favorita? Conte para os colegas. Sua brincadeira favorita tem muitas regras? As regras são fáceis ou difíceis? Agora vamos conhecer uma brincadeira que vem de um continente muito distante, da África. Lembra que o texto que nós vamos estudar hoje é um texto instrucional. Ela nos ensina a fazer algo. Qual é a brincadeira que nós vamos aprender? Chama Edifares. Edifares. Praticado pelo povo berbere do norte da África. Vamos ver como é essa brincadeira? Número de jogadores, entre 10 e 20, dividido em duas equipes. Olha como está estruturado esse texto. 1. Desenha-se um campo como o da ilustração. Cada equipe se coloca em uma zona. Quando o jogador entra no campo de jogo, parte central, pode ser apanhado por qualquer jogador da equipe adversária que tenha entrado depois dele. Quando se apanha um jogador, leva-o para a zona de equipe contrária. Enquanto um jogador leva o outro, não pode ser tocado por nenhum adversário. São as regras do jogo. O jogador que foi apanhado se salva se um companheiro da sua própria equipe o tocar. Olha o jogo aí. Então, nós dividimos em duas equipes, como nós vimos lá. E nós temos uma equipe desse lado, outra desse lado.
Então tem que passar para o outro lado sem que o adversário pegue no meio do campo. O jogo termina no momento em que são capturados todos os jogadores de uma das equipes, ou então termina o tempo combinado. Então, para qualquer jogo ou brincadeira aconteça, ela tem que ter regras. E essas regras elas devem ser combinadas antes do jogo começar. Então, nós temos aqui um jogo que está estruturado num texto instrucional, está ensinando a brincar. Interpretação oral, nós só vamos falar. O que você achou dessa brincadeira? Teve vontade de brincar? Conte para os colegas. Você conhece alguma brincadeira do Brasil semelhante a essa brincadeira africana? Acho que a tia Aline já deve ter dado para vocês o pique-bandeira, o pega-pega, a queimada. É quase parecido com essa brincadeira. Lembra que todas as brincadeiras têm regras ou combinados. Vamos para a interpretação escrita do texto. Qual é a origem da brincadeira Edifares? Ou seja, quem a inventou ou quem a pratica? Vamos voltar lá no texto? Então vamos. Olha lá. Embaixo do título Edifares, praticado pelo povo berbere do norte da África. Então, qual é a resposta, segundo ano? Essa brincadeira é praticada pelo povo berbere. Muito bem. 2. Assinale com um X a alternativa correta sobre esse jogo. Só vai marcar o X na alternativa que está relacionada ao conteúdo do jogo. Joga-se sozinho? O jogo Edifaris joga-se sozinho? Não, tia Carol. Joga-se em grupo? Sim, mais de 10 pessoas. Joga-se em um local grande? Sim, senão não tem espaço para correr. Joga-se em um local pequeno? Não, tem que ter um espaço grande para poder correr. Então vai marcar o X. Joga-se em grupo e joga-se em um local grande. Quantas equipes participam desse jogo? Pinte a resposta correta. Nós não dividimos o campo em duas equipes, a amarela e a vermelha? Quantas equipes? 1, 2 ou 3? Qual número vai pintar? O 2. 4. Vamos lá. De acordo com o texto, o que acontece quando o jogador é apanhado? O que será? Vamos voltar lá na instrução? Quando o jogador entra em campo, quando se apanha um jogador, leva para a zona da equipe contrária. Então, quando você pega um jogador aqui no meio, você leva ele para a sua equipe, para a equipe contrária da dele. O que é preciso para salvar um jogador que foi apanhado? É preciso que um jogador da sua própria equipe o toque. Olha lá. Um jogador que foi apanhado se salva se um companheiro da sua própria equipe o tocar. Fácil? Então vamos fazer. No próximo vídeo nós continuaremos.